diretora de Seguridade do Agros. E com ela vamos conversar sobre o Agros Mais Saúde, que é a clínica de atenção primária do Agros. Oi, Áurea, boa tarde, muito obrigada pela sua atenção ao nosso convite, prazer tê-la conosco. Soninha, boa tarde, prazer é nosso estar aqui, né? Quero também dar meu boa tarde para todos os ouvintes da Quintal FM e dizer que para a gente é um prestígio poder ser entrevistada por você. Ainda mais com um tema, né, desse que é tão importante para todos nós. Muito bem. E, inclusive, por incrível que pareça, eu não sabia dessa clínica de atenção à saúde primária do Agros. Estou sabendo agora. Então, ela já completou 1 ano de funcionamento, né? E nesse tempo o Agros também foi ganhando know-how, né, em lidar com a questão da atenção primária, da clínica. A gente contratou uma empresa para prestar esse serviço, né, para oferecer o serviço, e a gente tem muita expectativa, uma expectativa muito boa em relação a essa clínica, porque a gente acredita de fato, né, que a atenção primária ela pode estar contribuindo aí com a assistência e com a saúde de nossos beneficiários. E esse seria o motivo principal pelo qual o Agros criou a clínica Agros Mais Saúde. A gente tem vários motivos que eu quero citar alguns só para compreender, porque assim, para mim, uma clínica de atenção primária, ela é um instrumento muito poderoso para um plano de saúde, né? Existem estudos, né, que indicam que a atenção primária à saúde, ela pode cuidar de 80%, né, das doenças que as pessoas desenvolvem durante toda a sua vida. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela destaca isso, né, que 80% das condições de saúde, elas podem ser tratadas pela atenção primária. E aí inclui doenças crônicas, infecções comuns, problemas de saúde mental, cuidados preventivos. Então, o que isso significa, né? Que um médico da família, né, um médico da atenção primária, ele pode te acompanhar durante toda a sua vida e cuidar de 80% dos casos de acometimento de saúde que você tem, ele pode estar cuidando, né? Então, assim, para o Agros isso é muito importante. E a gente sabe, né, que os nossos beneficiários, ao longo do tempo, eles podem desenvolver questões, né, que a atenção primária ela pode controlar. Com relação, por exemplo, à hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, isso tudo pode ser identificado e cuidado pela atenção primária para que não se agrave, né? E aí a questão de por que o Agros implementar, né? A primeira razão, a gente quer que os nossos beneficiários do plano de saúde, eles tenham serviço de qualidade, né? Na atenção primária e que eles, de fato, né, sejam cuidados aí com a saúde, da sua saúde. Também tem a questão da melhoria do atendimento. A gente sabe que, às vezes, né, a hora que ele recorre à rede hospitalar ou à rede médica, às vezes ele não consegue um atendimento de pronto, né? Assim, e a gente tem lá na clínica algumas vagas que são para preenchimento, né, de emergência, assim, de que a pessoa não fez o agendamento. E então a gente acredita que isso contribui, né, para que ele também fique mais satisfeito e que ele tenha uma experiência mais positiva ao cuidar da sua saúde. No caso, então, essa clínica ela serve como local de prevenção à doença, de fazer um diagnóstico. Sim. E também, caso a pessoa passe mal, ela pode ir primeiro para a clínica, para depois decidir para onde poderá seguir, ou se melhora ali, vai embora. Assim, as questões de urgência precisam, né,
precisam ir para o hospital. Se você vê assim, ó, tá com suspeita de que está tendo, sei lá, um infarto, um ataque cardíaco, alguma coisa assim. É para o hospital. Mas ela está com dor de cabeça, não está com não é nada né, grave. Não é nada grave, assim, que enseje, né? Porque a família também, e a própria pessoa fala assim, não, eu estou com um sintoma aqui, que eu consigo ir ao médico, né? E ele vai poder me atender e me prescrever algum medicamento, né? Mas, assim, a princípio, urgência e emergência é ainda no pronto atendimento dos mas a clínica, né? Prevê e analisa se é emergência. Sim, sim. Se a pessoa chegar lá né, e o médico vai atender, ele vai identificar. Ele faz uma triagem com a enfermeira faz, ó, seu caso não é aqui, né? Algum dos profissionais lá da clínica vai poder dizer que se esse caso é de lá, né, para ser atendido lá ou não, né? Mas as questões, né, mais básicas da saúde, com certeza, o acompanhamento ele é feito e é feito com qualidade. Além disso, né, a gente sabe que hoje a saúde ela custa muito, né? Então a gente tem um plano de saúde que tem 30 anos, né? E ele é um plano de saúde consolidado, ele é um bom plano de saúde. A gente sabe que em termos de cobertura é o melhor aqui da região, né? E um dos motivos também é redução de custo. Redução de custo em que sentido? Que ao oferecer o cuidado preventivo, né, e o tratamento inicial da atenção primária, vai diminuir a necessidade de procedimentos mais caros, né? Porque vai estar sendo tratado antes, a saúde do indivíduo vai estar sendo cuidada, né? E não só a doença, né? E também pode evitar internações, que também acaba impactando no custo do plano de saúde, né? A gente tem redução com internação desnecessária, porque é isso, né? O médico, a pessoa foi na clínica e o médico identificou, tratou, ela não precisa ir para o hospital e às vezes chega lá, vai ser internada, né? Com risco de pegar uma infecção hospitalar, enfim, a gente sabe o risco que a gente corre quando a gente entra no hospital, porque é um ambiente de doença, não é um ambiente de saúde, né? E também por causa de um diferencial competitivo, né? Assim, se eu tenho um plano de saúde que ele tem um programa, um plano que cuida, né, da minha saúde, que ele vai estar buscando, né, que eu tenha uma qualidade de vida, que eu tenha um cuidado da minha saúde, eu vou querer ficar nesse plano, né? Um tratamento preventivo, né? E excelente. Exatamente, Soninha. E a questão, assim, primordial também é que a gente monitora os dados dos nossos beneficiários, né? Então, assim, ele foi para aqui. Hoje a gente está fazendo cruzamento de dados entre o que a pessoa que fez a adesão lá na clínica está utilizando na rede credenciada, né? Por exemplo, se ela foi internada no hospital, né? Essa internação, na hora que a gente cruza os dados do nosso banco de dados com o banco de dados da clínica, a gente vai perceber que o indivíduo que está sendo acompanhado pela clínica de atenção primária, ele teve um episódio de internação. E aí faz todo-se um acompanhamento, né? Então, a grande questão é essa, né? Eu acho que a gente hoje tem um instrumento excelente para a gente estar cuidando da nossa saúde. E é bom implementar mesmo e incentivar também essa cultura da prevenção, né? Exatamente. Uma clínica dessa, você pode, vou lá na clínica do Agros hoje para eu ver como está a minha pressão, tudo. Porque o check-up o check-up que a gente faz anualmente, né? Que o beneficiário do plano de saúde faz anualmente, que ele vai no seu médico de preferência e tudo, ele pode ser feito lá. Eu vou falar do meu caso, né? Eu faço anualmente acompanhamento da minha saúde. Então, eu ia em 2 médicos. Hoje, eu vou na clínica. Sabe que assim, lá eu resolvo
né? Eu não tenho, graças a Deus, nada de grave para estar sendo acompanhado, mas assim, aquele check-up está sendo feito lá e eu me sinto, né, cuidada. E né? se sentir alguma coisa, e se tiver algum problema, o seu histórico estará ali também, vai ser muito mais fácil o atendimento, né? Exatamente. O médico entra ali, vê o histórico do paciente, já sabe mais ou menos já o que sabe, tem que fazer. Né, tudo que aconteceu na vida da pessoa. E existem também, né, algumas questões que eu já escutei falando, foi inclusive um médico da família falando, que assim, ó, quando você for procurar um médico da família, né, para você, procure alguém que é mais novo que você, porque assim, você vai ter a possibilidade de que ele viva mais do que você para te acompanhar em toda a sua vida, né? E aí é isso, né? A gente entende que assim essa questão do conceito do médico da família, ele é muito importante e foi uma coisa que se perdeu aí pelas especialidades. Às vezes a pessoa fica pingando de especialista em especialista e acaba que não é visto o todo, né? E às vezes os médicos eles não se comunicam entre eles, né? Um especialista não se comunica com outro especialista daquele paciente, e aí a questão, né, às vezes até complica a questão da saúde. E são esses os motivos que levaram o Agros a pensar nessa questão de oferecer esse serviço para os seus beneficiários. Olha, então, todos os atendimentos estão disponíveis na clínica? A gente tem uma equipe multiprofissional, né, que é composta pelo médico da família, pelo enfermeiro, por um nutricionista, um fisioterapeuta e nutricionista, né? Então, tem essas 5 especialidades na clínica que, na medida que a pessoa faz o primeiro atendimento lá com o enfermeiro, né? E ele identifica, o médico atende logo em seguida. Se ele precisa de alguma questão de nutrição, ele vai ser encaminhado para o nutricionista, se identifica que é alguma questão de fisioterapia, ele é encaminhado para o fisioterapeuta, e assim sucessivamente. Então, ele já sai da clínica com um plano de cuidado, né? E esse plano de cuidado, ele vai ser monitorado pela equipe da clínica, né? E durante ao longo da sua vida, né? E todo mundo fala assim, todos os associados ao Agros têm direito de se beneficiarem com a clínica? Todos os beneficiários, jovens, desde criança, né? A mãe pode ser acompanhada lá pelo médico da família, a hora que ela identifica que está grávida, né? A hora que o bebê nasce, ele pode ser acompanhado e ao longo da vida toda ele pode ser acompanhado. A especialidade de medicina da família e comunidade, ela é um conceito, né, no Brasil que acaba assim, que os médicos não têm tantos profissionais com essa especialidade, né? Eles acabam sendo absorvidos pelo Estado, né, para as clínicas de atenção primária, né, pelas APS de município, né? E é um profissional que tem uma bagagem muito interessante, né, para poder fazer esse acompanhamento aí das pessoas e das necessidades, né, de qualquer intervenção no indivíduo. E além dos atendimentos com esses profissionais de saúde que você me falou, Áurea, os beneficiários do Agros também podem realizar alguns procedimentos na clínica? Sim, hoje nossa clínica tem já a capacidade, né, instalada para pequenos procedimentos, né? Por exemplo, primeiro a questão da consulta de diagnóstico e tratamento, que eu acho que é assim, né? Já é o item mais interessante, né? Mas acompanha, por exemplo, a questão dos hipertensos, dos diabéticos, de doenças respiratórias. A gente tem atendimento também com das questões de urgências leves, né, que a gente até comentou agora, mais cedo, e problemas agudos, como febre, dor, e pequenos procedimentos,
como, por exemplo, curativos, né, de uma ferida leve, né? O Agros pode, a clínica tem condições de fazer, tem condições de fazer também coleta de material para o teste Papa Nicolau, para as mulheres fazerem os controles, né, anuais ou bianuais, né, dependendo aí do caso, da idade e da própria questão da pessoa. Faz eletrocardiograma, remoção de pontos, pequenos curativos, né? Pequenas intervenções que a enfermagem pode fazer, sabe? Então, hoje, nós já temos isso funcionando. Inclusive, né, por exemplo, aplicação de medicamentos, sabe? A clínica está fazendo também, tanto o intravenoso como o intramuscular nós estamos fazendo. O venoso, né, e intramuscular. E o atendimento online tem também? Nós temos. A gente tem um PA virtual, que ele funciona 7 dias por semana, 24 horas. A pessoa pode acessar, né? No site do Agros tem toda a indicação de como é que a pessoa acessa esse PA virtual. E ela pode, dependendo da situação, também ser no próprio pronto atendimento, ser encaminhado por uma consulta de especialidade, né? Se o médico que atendeu, o médico da família que atendeu essa pessoa, identificou que ele precisa ser encaminhado para uma especialidade, ele também faz esse encaminhamento no próprio PA virtual. E nós temos também um atendimento, né? A gente sabe da situação de Viçosa, que tem uma carência aí na questão dos atendimentos psiquiátricos, né? A gente também contratou um atendimento de psiquiatria online, que às vezes a pessoa não necessariamente precisa ver o médico, né? Então, ela faz essa consulta psiquiátrica online e ela pode marcar essa consulta lá na clínica mesmo, né? Pode marcar pelo WhatsApp, por telefone, e no caso dele receber uma receita azul, né, que precisa, ele tira essa receita na própria clínica, entendeu? Então, assim, a gente montou uma estrutura para dar esse apoio nesse gap que a gente entende que Viçosa não tem profissionais, né, suficientes, né? Temos muitos profissionais capacitados, né, aqui em Viçosa, mas às vezes a pessoa fica na fila para ser atendido por muito tempo, né? Com certeza. Então, a gente tem essa possibilidade também. Áurea, e então essa clínica também, a clínica Agros Mais Saúde, ela vem de encontro aos programas de promoção da saúde do Agros. O Agros tem os programas, já tem, por exemplo, Semente, é o programa mais antigo, né? Tem 20 anos, que ele atende, ele foi criado na época daquela deshospitalização, né? Dos hospícios, né? Então a gente tem esse programa que ele funciona, né? Muito bem, assim, a gente entende que ele é uma referência em atenção à saúde. Foi semente mesmo, né? Foi uma semente mesmo. Que a partir dele, né? A gente tem também um programa de atividade física que chama Viver Saudável. Esse programa ele tá disponível aqui para os usuários de Viçosa e Florestal, né? Então, assim, tem atividades físicas frequentes aí, né? Igual como se você fosse para uma academia, né? Orientação. Com orientação. O programa ele tem, né, algumas doenças que são elegíveis para o programa, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que pode entrar no programa, é feita uma avaliação. Nós temos o Nascer Saudável, que é um programa também que dá toda assistência, apoio e orientação para as gestantes. E elas recebem orientação até o 30º dia depois que o bebê nasce, né, em relação a, inclusive, a amamentação, né, essas questões todas aí, os primeiros cuidados com o bebê. Nós temos o programa de assistência domiciliar,
que ele, hoje, a gente, né, um programa também que a gente tem bastante usuários, esse programa, ele visa principalmente cuidar das pessoas que, às vezes, não necessitam ficar internadas no hospital. Elas podem continuar seu tratamento em casa, até para evitar infecção hospitalar, essa coisa toda. Então, são esses os nossos programas hoje, e que a gente vincula todos esses programas com a clínica de atenção primária, né? Então, se a pessoa vai participar de um desses programas, a gente está vinculando, né, a nossa clínica, porque se a pessoa ela já tiver condições de acessar a rede, de ir na clínica, ela começa a ser assistida, então, pela clínica de atenção primária. E como que o beneficiário do Agros, Áurea, faz para ser atendido na clínica Agros Mais Saúde? Sim, nós temos hoje possibilidade de atendimento por telefone, né? O telefone é o 3121-176847. Nós temos a possibilidade de atendimento por WhatsApp, né? O WhatsApp é 31984203403. Na hora que ele cadastra o número, ele dá um oi, que aí já começa o atendimento, né? E também ele pode ir presencialmente na Praça do Rosário, número 3, sala 401, para pedir o seu agendamento, né? A sede da clínica é lá na Praça do Rosário? Na Praça do Rosário, Naquele prédio Mário Delgilce? Não é no prédio Mário Delgilce, não. Sabe onde funcionava o centro de imagem? Ao lado da antiga prefeitura? É naquele prédio. E, assim, convido todos os beneficiários do Agros para ir conhecer a clínica. Foi uma clínica montada com muito carinho, sabe? Como, assim, a gente teve, né, a ideia dessa clínica, ela não veio com essa gestão, né? Quando nós chegamos no Agros, já existia, né, ações no sentido de trazer uma clínica para o plano de saúde, e felizmente felizmente a gente conseguiu concretizar isso, né? Então a gente tem uma expectativa muito grande em relação a dar certo, sabe? A ser uma clínica de fato que garanta que o beneficiário ele está bem atendido, ele fique satisfeito, né, com o atendimento. A gente faz um monitoramento constante com os gestores da clínica, sabe? Para a gente ir acertando. É lógico, né? Todo serviço tem questões para serem ajustadas, né? Qualquer reclamação que a gente recebe do beneficiário em relação a algum aspecto, a gente leva e faz a discussão do caso, sabe? Então, assim, o Agros ele tem se empenhado muito para que essa clínica dê certo, porque a gente entende que é o futuro, né? Com certeza. Do plano de saúde, porque a gente quer ter um plano de saúde para cuidar da saúde da pessoa, doença, né? E não da doença. Né? E essa clínica é prevenção assim nas mãos, né? É atenção primária, né? Assim, você não precisa estar necessariamente com algum sintoma para você fazer a sua adesão à clínica, né? Você pode marcar a consulta, a primeira consulta, conhecer como é que funciona uma clínica de atenção primária, fazer a sua adesão e, a partir daí, ter um plano de cuidado para a sua saúde, né? Cada caso é um caso. Então, assim, importante, mesmo as doenças crônicas, às vezes a pessoa escuta o Agros falando que criou uma clínica e fala, mas isso não é para mim, porque eu já faço tratamento com meu médico, fulano de tal. Não, ele pode ir ser acompanhado pela clínica, porque às vezes ele tem um acometimento grave de alguma questão, mas ele também tem outras questões, uma gripe, uma febre, que ele não precisa ir lá no especialista. Caso precise, ele vai até ajudar o médico. Exatamente, ele pode ser atendido lá na clínica com essas questões, né, mais leves da saúde, né, e o médico
se necessário, vai encaminhá-lo para algum especialista, né? Não quer dizer, né, que eu falei no início, é 80%, né, das questões que a pessoa é acometida durante a vida, o médico da família dá conta de cuidar e de estar prestando assistência, né? Mas os 20% ele vai, né, encaminhar para a especialidade adequada. Muito bom, Áurea. Eu te agradeço muito pela sua atenção ao nosso convite, parabenizo o Agros, né, pela ideia aí de divulgar mais a clínica Agros Mais Saúde, de atenção primária. E se você tiver mais alguma coisa a acrescentar? Deixar aqui o convite, né, para os beneficiários do Agros que está escutando o programa e conhecer a clínica, né? Deixar um abraço para os ouvintes da Quintal FM e os nossos agradecimentos aí você e toda a sua equipe